Na resposta católica de hoje, nós gostaríamos de responder à pergunta do seminarista Lucivan. Ele nos pergunta: Padre Paulo, por que tantos padres jovens entram em crise? Bom, o Lucivan aqui acena para uma realidade bastante real que está até estatisticamente comprovada. Nos últimos anos, eu digo aqui, isso pelo menos nos últimos 20 anos, já se comprovou que os padres jovens, nos primeiros 5 anos de sacerdócio, de alguma forma devem enfrentar uma crise de identidade. E muitos terminam deixando o sacerdócio muito cedo. É um fenômeno que é desta geração agora. Se nós formos olhar para trás, na década de 70, por exemplo, 60, 50, antigamente os padres entravam em crise um pouco mais velhos, ou seja, lá pelos 10 ou 15 anos de sacerdócio. Agora estão entrando cada vez mais jovens, às vezes até no primeiro ano de sacerdócio. Se ouve falar até de sacerdotes que deixaram o ministério nos primeiros meses, até nos primeiros dias. Bom, como responder a essa realidade? Em primeiro lugar, nós temos que ver que se é uma coisa que se repete em tantos lugares, provavelmente a raiz de tudo não está somente na formação. Ou seja, é claro que um seminário com uma boa formação deveria equipar estes sacerdotes para enfrentarem as crises que viriam no primeiro ano. Mas o fato de que isso acontece, não somente aqui no Brasil, não somente em congregações religiosas ou em dioceses, mas também no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, e seja em qual for a cultura, o fato de que isso está acontecendo sistematicamente deve nos colocar diante de uma realidade que esta geração tem algo que as outras parece que não tinham. E onde é que está a dificuldade do padre jovem atualmente? Bom, eu não gostaria de responder de forma tão simplista a um problema tão delicado, a um problema tão profundo e sério. Porém, eu gostaria de só contribuir para a reflexão. Aqui, a minha resposta é bastante pessoal, mas é uma resposta que está em sintonia com algumas reflexões do Papa Bento XVI em algumas entrevistas que ele deu. Trata-se do problema da fé, a fé do sacerdote. Veja, o que nós vemos na igreja como um todo, e isso não é uma realidade só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. O que nós vemos na igreja do mundo inteiro nos últimos 20, 30 anos é uma espécie de imanentização da vida cristã. Deixa eu explicar essa palavra complicada, imanentização. Vejam, os cristãos durante séculos sempre olharam para a sua vida aqui nesse mundo como uma luta, como um estágio temporário em que haveria, sim, um paraíso, haveria, sim, um lugar em que eu receberia uma recompensa, que é no céu, mas que esta vida aqui não seria paradisíaca. O que acontece é que com o desenvolvimento da tecnologia e com as ideologias, se foi infiltrando em todos os lugares do planeta uma mentalidade que antes não existia, que é a esperança fajuta, uma esperança vazia, de que de alguma forma nós poderíamos encontrar um paraíso aqui na Terra. Sim, aqui está o grande problema, o problema cabal e fundamental, que não é somente dos padres jovens, mas é também de todo cristão. Um problema que vai além dos seminários, mas que é um problema de igreja e diria até um problema civilizacional. Nós estamos diante do fato de que as pessoas, porque elas têm o progresso da técnica, os confortos da sociedade de consumo, a possibilidade de se realizar de tantas formas na sua vida, essas pessoas vão criando a ilusão
de que este mundo aqui deveria ser paradisíaco. Veja, isso não existia, por exemplo, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, as pessoas eram mais resignadas diante do sofrimento, da morte e da dor, diante da cruz, porque olhavam para o fato de que as pessoas morriam, tinham sofrimentos e dores, como algo que é inerente, que é próprio dessa vida. Nós criamos a ilusão de que, e se nós conseguirmos vencer a dor, a morte, o sofrimento, o desconforto, se nós conseguíssemos o paraíso aqui na Terra? Então, nós estamos agora criando uma nova geração que espera aqui neste mundo a sua realização pessoal. Ou seja, nós queremos ser felizes aqui. Mas Jesus nunca prometeu paraíso aqui. Quem promete paraíso aqui é o diabo. Nós poderíamos dizer que a cultura atual, de alguma forma, ela facilita o trabalho do diabo e facilita a perda da fé. A fé cristã é isto. A fé cristã, ela é um crer na ressurreição de Jesus. Eu creio que abraçando a cruz, como Jesus abraçou, eu ressuscitarei como Jesus ressuscitou. Esta é a fé cristã. O Filho de Deus veio ao mundo para me dar isto. E é isto que possibilitou gerações e gerações de jovens a se entregarem no sacerdócio. Porque afinal o sacerdócio sempre foi um morrer. Sempre foi, de alguma forma, um se entregar. Agora, o que é que nós vemos com os padres jovens? Por mais que eles tenham sido bem formados no seminário, por mais que o seminário tenha formado a fé sólida de cada um deles, quando eles são ordenados e vão para as paróquias, o que é que eles encontram? Eles encontram a tentação. A tentação real e concreta de realização mundana. Alguns se sentem tentados a se realizar de forma mundana, sei lá, gravando um CD e sendo artista. Outros se sentem realizados mundanamente de ter aquela paróquia ideal onde se celebra talvez aquela liturgia sem defeitos, sem mancha. Imagine, então nós vamos ver aquelas cortinas de incenso subindo e aqui eu vou me realizar por celebrar essa liturgia. Outros pensam em se realizar nos serviços sociais, na transformação da realidade, porque eu vou ser um padre engajado na sociedade e vou lutar pelos pobres e pela transformação do sistema opressor. Outros ainda têm sonhos mais modestos, mas mesmo assim sonhos sempre carnais e mundanos. Quem sabe de ser aplaudidos pela sua paróquia, de ser um bom pregador, de ser reconhecido pelas pessoas que lhe estão ao redor. Tantos sonhos, mas todos eles têm uma coisa em comum: sonhos sem transcendência. Cortou o teto. Nós não temos abertura para o céu. Antigamente, quando os padres se faziam padres e viviam num mundo onde não havia a ilusão do paraíso aqui, as pessoas mais facilmente aceitavam o fato de que passariam esta vida carregando uma cruz e que no céu receberiam a recompensa. Foi isso que fez com que um Anchieta saísse das Canárias para vir ao Brasil evangelizar, atravessando os nossos sertões, enfrentando perigos de onças e de índios. Foi isso que fez com que tantos missionários dessem a vida e morressem dizimados pelos índios, pela malária, pelas doenças. Foi isso que fez com que tantos mártires derramassem o seu sangue. A certeza de que o padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. Eu vejo, por exemplo, eu que fui reitor do seminário durante 15 anos, eu formei durante esses 15 anos tantos e tantos rapazes para serem sacerdotes e acreditarem nisso. Acreditarem que eles devem dar a sua vida. Sim, com fé. Uma fé de quem sabe que, se entregando com Cristo, irão colher ressurreição no céu. Só que o dia a dia da paróquia, muitas vezes, vai esvaziando a nossa fé.
Na paróquia nós não encontramos somente Jesus. Na paróquia nós encontramos também as tentações do demônio. E as tentações do demônio são bastante sedutoras. E aos poucos, a razão pela qual aquele rapaz se ordenou deixa de ser a razão pela qual ele hoje é padre. Ele se ordenou padre para salvar as almas, se ordenou padre para levar as pessoas para a comunhão com Deus. Um pouco naquele sonho que todos os padres tinham e que Dom Bosco, por exemplo, prometia para os seus salesianos. Dom Bosco falava para os seus jovens salesianos: eu prometo a vocês trabalho, casa, trabalho e paraíso. Eis aí, nada de riquezas, nada de títulos, nada de honras, nada de glórias mundanas. Vocês vão ter casa e comida, trabalho, muito trabalho e um pedaço de paraíso. Por isso, tantos jovens se fizeram padres. Vamos aos poucos esquecendo do paraíso lá. E vamos sendo tentados para fazer um paraíso aqui. E essa tentação mina a fé do sacerdote. Você, diante da realidade da paróquia, começa a ver que se o sacerdócio é para este mundo, para esse seu pequeno sonho mundano, o custo-benefício é bastante desproporcional. Ou seja, o preço que você pagou para ser padre é muito grande e o que você está recebendo em troca aqui nessa terra não vale a pena. E então as pessoas caem em si e então descambam para a tentação mundana. Sim, uma tentação mundana. Eu me lembro que alguns anos atrás eu atendi um jovem sacerdote que estava em crise, coitado. Ele estava envolvido afetivamente com uma menina e pensava seriamente em deixar o sacerdócio. Eu disse para ele: meu filho, se eu tivesse a visão de sacerdócio que você tem, eu também deixaria o sacerdócio, porque não vale a pena. A visão que ele tinha de sacerdócio era de um agente social, era de um sujeito que estava aí para fazer uma transformação da sociedade. Mas para isso você deixa de casar, você renuncia ao seu futuro, você deixa a carreira, você deixa de poder se realizar humanamente? Ah, então larga tudo, é melhor ser assistente social do que ser padre. Não é verdade? O preço está muito alto. Pois bem, ser padre vale a pena. Eu sou padre há quase 19 anos. Em nenhum momento me arrependi de sê-lo. Tenho a plena convicção, porém, que por aquilo que eu recebo neste mundo, o sacerdócio é uma furada. É verdade. Veja, e olha que eu até mundanamente falando, poderia até ser considerado um sacerdote bem-sucedido, não é verdade? Afinal, imagina, o padre é conhecido, ele prega na televisão, ele tem um site, né? É um padre, aspas, famoso, sonho de consumo de tanta gente. Porém, gente, fama não enche barriga, ou seja, não preenche o coração. Não adianta nada disso. Sim, nós fomos feitos para a glória, mas não para esta aqui. Fomos feitos para a glória do céu. E nós, como padres, devemos viver este mundo sabendo que somos homens com a alma em perigo, para viver a nossa fidelidade a Deus no dia a dia. Não podemos usar o povo de Deus, não podemos usar o sacerdócio para pequenos paraísos mundanos. Devemos nos sacrificar e entregar, porque o padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. Então, resumindo, por que os padres entram em crise tão cedo hoje em dia? Porque existe algo no mundo atual que não existia no mundo antigo. O mundo atual nos mima, nos enche de seduções e de esperanças mundanas de conseguirmos um paraísozinho aqui. Quando a gente chega ao sacerdócio e ver que o paraísozinho não chegou, ou que aquele paraísozinho que a gente sonhava não preencheu o vazio, então a gente começa a achar que escolheu a vocação errada. Mas não é verdade. Não se trata de um problema vocacional. Trata-se de um problema de conversão. As pessoas acham, às vezes, que os padres jovens
tem muita crise vocacional. Eu, da experiência que tenho no atendimento de tantos sacerdotes jovens, posso dizer com clareza, 90% dos casos a crise não é vocacional, é simplesmente crise de fé. Ele se fez padre para o céu e começa a criar um paraíso aqui na terra, perdendo a fé. Padre, se você está em crise, eu tenho um convite para você. Volte a crer e dê a sua vida em sacrifício, como Cristo se doou na cruz.